Novamente, estamos aqui para a nossa terceira e última aula. Ela é uma continuação da nossa última aula, ainda falando sobre comportamentos de risco. Especificamente, vamos falar sobre o comportamento suicida. A gente precisa de alguns dados estatísticos para vocês entenderem por que esse tema para adolescentes. No mundo, são 800 mil mortes por ano. É a terceira causa de morte na população entre 15 e 19 anos, sendo que tem apresentado um marcado aumento. Nos últimos 35 anos, o índice de suicídios nessa população tem aumentado, o que tem feito com que teóricos do desenvolvimento tenham gastado tempo estudando essa população. É a sexta causa de incapacitação entre 15 e 44 anos. Novamente, incapacitação. Esse adolescente deixa de ir para a escola, esse adulto deixa de ir para o trabalho por conta de sequelas de tentativas de suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa se mata e a cada 3 segundos alguém faz uma tentativa. A gente começou essa aula, devemos ter alguns minutinhos. Quantas pessoas, nesse pouco espaço de tempo, já se envolveram num comportamento suicida? Agora, só da gente estar conversando nesses minutos. O suicídio é maior em meninos e as tentativas prevalecem nas meninas. É maior em meninos porque eles usam métodos violentos. Só que tem alguns estudos apontando que as meninas, ultimamente, têm usado métodos mais violentos também. E cada morte por suicídio afeta pelo menos 6 pessoas diretamente. E aí eu fico pensando, diretamente são 6, mas indiretamente não tem como a gente mensurar. Daí a importância da gente falar sobre esse tema. Mas o que é o suicídio? Vamos para o conceito. É um fenômeno complexo. Quando a gente fala em complexidade, a gente está falando de fatores internos, fatores externos, fatores ambientais, fatores orgânicos. Ou seja, a gente percebe que o adolescente ele está vulnerável justamente por conta dessa influência de fatores, tanto internos quanto externos. E no comportamento suicida, a gente vê como um fenômeno complexo e que se configura num assassinato, em que vítima e agressor são a mesma pessoa. É o desejo consciente de morrer e a noção clara de que o ato pode resultar em morte. Diferente do comportamento autolesivo, a minha intenção inicial ou a minha intenção consciente não é de autoextermínio. Já no comportamento suicida, eu tenho a intenção de tirar a vida. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que acontece com uma pessoa que tem um comportamento suicida. A principal característica que a gente vai falar é a confusão mental. O que é isso? É literalmente uma desorganização interna, especificamente nas questões emocionais. E aí ele apresenta algumas características. A primeira dela é a ambivalência. Eu tenho o desejo de morrer, mas eu tenho o desejo de viver. Que, na verdade, essa dor emocional que eu estou sentindo, ela é muito forte. Ou esses problemas que eu estou passando, eles são muito, muito pesados. E aí eu começo a pensar no suicídio como uma forma de acabar com essa dor, acabar com esse sofrimento. E aí a gente pode pensar, mas é normal um adolescente de vez em quando pensar em morte, pensar em sumir, pensar em morrer? Ok. Agora, a partir do momento em que ele começa a ter ideias fixas sobre essa morte e sobre como fazer, aí a gente começa a ver um comportamento suicida. E aí, o que acontece? É justamente um pensamento fixo, um pensamento rígido da morte como solução para os problemas. Por isso que a gente pode pensar em prevenir suicídio. Porque eu começo a pensar, eu começo a planejar em como fazer isso, eu começo a pensar em formas de fazer e esse tempo, ele me dá sinais. E é aí que eu tenho a condição de salvar esse adolescente. Quando eu falo salvar, o meu papel neste momento como professor, como conselheiro, é identificar e levar esse adolescente para profissionais que vão tratar esse adolescente. Especificamente, a situação que acontece antes do ato suicida, a gente chama de 4Ds. Está presente a depressão. Quando eu falo depressão, não necessariamente é a doença depressão.
mas é justamente o humor está muito rebaixado naquele momento, existe uma tristeza muito grande, existe também a desesperança, ou seja, eu não consigo mais ver soluções para o meu problema. Especificamente o adolescente, ele não tem ainda um repertório comportamental para administrar os problemas. Então, ele acaba ficando mais vulnerável quando os problemas vêm, porque ele não tem ainda ferramentas para estar administrando. Tem um desespero envolvido, e aí a gente começa a ver alguém que está em sofrimento intenso e, ao mesmo tempo, desamparo. Ou seja, essa rede social, eu não tenho a quem recorrer, a quem buscar ajuda. E aí, quando a gente vê esse adolescente em isolamento, ele não confia em ninguém. Daí a importância desse professor, desse conselheiro, para que possa ajudar esse adolescente a procurar ajuda. Mas aí, quais são os sinais de alerta? A gente começou a perceber que, para eu pensar e para eu executar, tem um tempo, tem um espaço de tempo. E é aí que nós precisamos prestar atenção para que a gente possa salvar vidas, literalmente salvar vidas. Para efeitos didáticos, a gente vai separar em comportamento indireto, comportamento direto, sinais verbais indiretos, sinais verbais diretos. Mas, na verdade, eles estão acontecendo concomitantemente. A gente só precisa prestar atenção nesses sinais. Especificamente, quais seriam os comportamentos indiretos? Presença de doenças psicopatológicas, ou seja, depressão, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade. O fato desse adolescente ter uma psicopatologia, isso acaba deixando ele mais predisposto a um comportamento suicida do que um adolescente sem psicopatologia. Por isso a importância de eu entender um pouquinho como é que são as doenças emocionais e eu tratar essas doenças, que aí eu tiro esse adolescente desse comportamento de risco. Uso de drogas, um adolescente de 15 anos, quando está envolvido em comportamentos de bebidas alcoólicas, cigarro, ele só está experimentando, a gente precisa prestar atenção nesse comportamento porque ele está mais vulnerável. E olha o que apareceu aqui, comportamento autolesivo, porque a gente sabe que começa no movimento não intencional, mas isso já coloca esse adolescente mais vulnerável ao comportamento suicida do que aquele adolescente que não apresenta o comportamento autolesivo. O que seriam os comportamentos diretos? A gente vê também uma gradação, né? A partir do momento que tem uma psicopatologia envolvida, e aí a gente começa a ver mudanças bruscas no comportamento emocional. Um adolescente que antes estava sofrendo muito e agora, de repente, ele entra num momento de calmaria. Ele fica muito bem, ele fica estável. Só que se junto com isso a gente começa a ver doações repentinas de objetos importantes, então, aquele livro que eu gosto muito, eu dou para um amigo ou eu dou para uma pessoa que eu não conheço, aquela roupa que eu gosto muito, o meu cachorro, o meu peixe, eu começo a doar coisas que são de extremo valor para mim, para conhecidos ou para amigos ou conhecidos. Eu preciso assistir esse adolescente. Ele está me mostrando sinais claros de que existe uma desorganização interna. Outra característica importantíssima em relação ao comportamento direto. Fala com familiares como se fosse a última vez. Ele fala com você e você tem aquela sensação de que parece que você não vai mais ver. Ou então ele resolve ligar para um tio ou para um avô, para uma avó distantes, e ele fala de um jeito como se ele estivesse se despedindo. Você tem aquela sensação, nossa, calma, a gente vai ver final do ano. São todos sinais de alerta de que a gente precisa estar atento a esse adolescente. Escreve uma carta. É muito comum o adolescente escrever. E a gente precisa prestar atenção no que eles andam escrevendo. Mas é invadir a privacidade dele? Se eu estou percebendo que ele está apresentando vários sinais e ele anda escrevendo muito, a preservação da vida é muito mais importante do que a privacidade nesse momento. São todos sinais de algo que está acontecendo. Em relação a avisos verbais indiretos, a gente tem vários aqui, eu não vou estar lendo todos eles, mas a gente percebe que tem uma fala como se tudo fosse acabar.
Então, se isso acontecer novamente, vou acabar com tudo. Ah, não consigo aguentar mais isso. Sou mesmo um fracassado, inútil. Tudo seria melhor sem mim. Tem uma fala é uma fala indireta, mas é uma fala de alguém que está mostrando que não está dando conta mais dos problemas. A gente sabe que isso pode acontecer no adolescente justamente porque faltam ferramentas. E aí a gente precisa assistir esse adolescente de perto. E aí, novamente, eu digo, o nosso papel é envolver o maior número possível de rede, e nessa hora eu estou falando de adultos. Envolver os pais dentro de um trabalho de desbravadores ou de classe de adolescentes. Envolver professores. Isso tudo faz com que esse adolescente possa ter outros recursos para administrar problemas que, aparentemente, ele não vê solução naquele momento. E nós temos os avisos verbais diretos, que aí são claros. E aí a gente precisa levantar uma questão importantíssima. Ah, tá querendo chamar atenção. A gente nunca vai entender como chamar atenção quando ele quer chamar dessa forma. Se ele está querendo chamar atenção usando a morte, ele está mostrando claramente que ele não está conseguindo administrar aquela situação e ele está começando a ter uma ideia fixa de que a morte pode ser uma solução, sim, para as suas dificuldades. E aí aqui a gente tem vários exemplos. Quero morrer, vou me matar, gostaria de estar morto, não aguento mais, só morrendo mesmo para aguentar. Então, no primeiro momento, ele está falando da boca para fora. A boca fala do que está cheio o coração. Nessa hora, o pensamento. Então, a gente precisa prestar atenção nesse adolescente, porque ele está dando sinais claros de que ele não está conseguindo mais administrar essa situação. Mas ok, Simone, eu percebi, eu conheço alguém que está nessa situação. O que eu faço? Como que eu vou intervir numa situação dessa? Primeiro, um aspecto super importante, teu papel não é tratar. O teu papel é identificar e dar condições para que esse adolescente e essa família busquem ajuda especializada. Só que, ao mesmo tempo, de repente, você pode ser o vínculo mais forte que ele tem naquele momento. E aí, existem algumas estratégias de como a gente conversar com esse adolescente. Primeira coisa que eu preciso fazer, estar disponível para ouvir. Esse adolescente falou alguma coisa e eu sei que naquele momento eu não tenho condições de conversar com ele, eu vou chamar esse adolescente para eu conversar no momento que eu possa ouvi-lo atentamente. Não adianta eu estar dividido, querendo fazer... Eu tenho que conversar com ele rapidinho porque eu tenho alguma outra atividade para fazer. Não, eu preciso estar disponível para escutar o que esse adolescente tem a falar. Segundo aspecto, conversar abertamente. Quando eu falo de conversar abertamente, é literalmente você falar sobre o que ele pensa. O nosso principal objetivo é que ele coloque em palavras o pensamento. Aqui não sou eu que estou falando, é ele que está trazendo informações. Então, se ele deu sinais claros, eu vou perguntar se esse pensamento existe, se ele é frequente, desde quando ele tem tido esses pensamentos. O meu papel é estar ajudando esse adolescente a organizar esse pensamento por meio da fala. E essa ação já é suficiente para diminuir tensão. E eu posso perguntar também, você já pensou em morrer, em como morrer? Quando esse adolescente tem a oportunidade de colocar para fora, eu estou falando adolescente, mas a verdade é qualquer pessoa. Só que o nosso foco está voltado para o adolescente agora. Isso faz com que ele comece a ver esperança, porque agora tem alguma outra pessoa junto com ele que pode ajudá-lo a resolver o problema. E aí, é muito importante que o meu papel seja em compreender esses sentimentos. Eu já sei que uma pessoa que apresenta um comportamento de risco é uma pessoa que está desorganizada internamente. E essa desorganização, quando ela se torna um comportamento suicida, existe uma psicopatologia por trás disso. E aí é mais fácil eu entender o que está se tratando com ele. Ao invés de eu pensar, isso é falta de Deus, é porque você não tem motivos para estar assim. Não, essas falas não funcionam nessa hora e a gente não deve falar isso. A gente deve entender que é alguém que está em sofrimento e ele não consegue mais administrar os seus próprios problemas. E aí eu começo a entender o que ele está falando.
Nessa hora, a gente está criando uma empatia, a gente está criando um vínculo, e isso é muito importante para a prevenção. Eu posso expressar meu respeito pelas opiniões. Então, eu não vou fazer julgamento, eu não vou fazer juízo de valores. O meu papel é entender o que está acontecendo. Eu não concordo com o final, mas eu consigo entender que é um adolescente que está desorganizado internamente e que está sofrendo a ponto de estar adoecido. O meu papel é ajudar esse adolescente a perceber isso e procurar a ajuda necessária. Então, algo que aparentemente é tão complicado, a gente começa a ver que dá para a gente lidar com essa situação. Se ele estiver naqueles 4 Ds, lembra do que a gente conversou? Eu preciso, enquanto estou conversando com ele, remover imediatamente qualquer possibilidade de método suicida. Então, se é um comprimido, se é um objeto cortante, e se eu sei que de repente, um filho de um militar e que tem uma arma em casa, eu preciso estar acionando essa rede, que aí é justamente o que a gente vai fazer a posterior. Procurar conversar com a família e a rede de apoio dessa pessoa. Ah, mas nessa hora eu quebrei o vínculo. Não existe mais nada importante do que a preservação da vida. No primeiro momento, ele pode até ficar chateado com você, mas quando passar essa fase, ele vai entender que você realmente era uma pessoa que se importava com ele. E, ao mesmo tempo, você vai se certificar no seu ambiente, na sua comunidade, aonde existem ajudas profissionais. Então, se for na igreja, se tem um psicólogo, se tem um psiquiatra, se não tem isso na minha igreja, eu vou procurar o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial da minha região, eu vou passar o telefone do CVV, eu vou procurar ONGs que falem que tratem sobre o tema. O que eu preciso é ajudar esse adolescente para que ele possa tratar esse adoecimento e, como consequência, esse comportamento de risco ele elimine. O assunto ele é muito vasto, ele é muito extenso, a gente não consegue falar sobre tudo e o nosso papel nem é esse agora. O principal objetivo dessa aula é que vocês percebam os sinais de alerta, mas eu estou passando dois materiais para leitura, que são da Organização Mundial de Saúde e que vão falar mais sobre esses temas, sobre esse tema. E eles são específicos para professores educadores e também para conselheiros. E eu queria terminar com um verso, 1 João 3,18. Isso aqui é Deus falando. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. A partir do momento que nós temos adolescentes, nós precisamos agir. Eu acredito que se você está trabalhando com essa população, é porque você já tem uma habilidade e que você tem acesso a eles. Então, o que a gente está fazendo é potencializando o que você já tem, um dom que Deus te deu, para que você possa realmente fazer a diferença na vida desses adolescentes. Não só mais por meio da fala, mas por meio de ações. Vamos orar? Querido Jesus, nós somos gratos a Ti por podermos conhecer um pouco mais sobre como é que funciona um adolescente. E eu te peço, Senhor, usa-nos como instrumentos onde quer que estivermos. Que possamos fazer a diferença para os nossos adolescentes, que possamos fazer a diferença na nossa comunidade. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de trabalharmos com essa população, mas ao mesmo tempo eu te peço, capacita-nos, mostra-nos como proceder e agir. Obrigado por tantas bênçãos, obrigado pelo privilégio de servir. Em teu nome, amém.